Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto é, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje aqui com a professora Emília Maria Fantinel, criadora de um método inovador para o ensino de idiomas e fundadora da MEF Idiomas. Emília, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a você, a revista, por essa oportunidade de poder mostrar a MEF Idiomas para o Brasil. Antes de falarmos da MEF, eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória. Como começou a sua trajetória com o ensino de idiomas? Eu comecei a minha carreira de professora no ano de 1990, ensinando inglês em escolas regulares, e depois eu também trabalhei numa escola de ensino de idiomas, uma franquia, por vários anos. E até o ano de 2012, quando eu fundei a minha própria empresa. Nesse percurso, você sentiu a necessidade de mudar aquela forma tradicional de ensino de idiomas? Sim, desde o início da minha carreira, eu sempre fiquei angustiada com o fato das pessoas terem que demorar tantos anos para aprender um idioma tão simples quanto o inglês. E todas as escolas insistirem nessa questão assim, pronúncia, tem que repetir direitinho. O falante ficava muito angustiado e não conseguia reproduzir nada, né? Ficava sempre muito nervoso. Então, já me angustiava desde o início da minha carreira. Certo. E como que deu aquele start para desenvolver esse método? Como eu trabalhava com o ensino de língua inglesa, mas também com o ensino de língua portuguesa, um dia lá no ano de 2003, umas colegas solicitaram a minha ajuda para uma preparação para uma prova de proficiência da URGS, que é uma universidade gaúcha muito famosa, com umas vagas, né, bem concorridas, bem disputadas, e elas me pediram para ensinar a língua inglesa para a prova, mas elas tinham só 12 dias para se preparar. 12 dias só? Só 12 dias. Então era um desafio imenso, mas eu pensei assim, como elas são professoras de português, eu vou fazer uma comparação. O que elas já sabem da língua inglesa que elas podem transferir e o que eu tenho que mostrar para elas que é diferente. Então deu tão certo isso que eu pensei assim, nossa, aí está uma nova abordagem para o ensino de idiomas. Eu vou investir nisso. E ao mesmo tempo, uma delas tinha um marido que tinha uma empresa de engenheiros e arquitetos que trabalhava com projetos no exterior. E ela disse, olha, meu marido gostaria que você trabalhasse com aulas na empresa, trabalhando com esses engenheiros e arquitetos que precisam aprender rapidamente. E foi aí que eu comecei, então, a desenvolver um material de inglês para aulas. E aí surgiu a abordagem MEF, de comparação de línguas, para o ensino na época da língua inglesa, e o material de língua inglesa, também MEF, com um método específico MEF. Então, hoje nós temos a abordagem, o método e os materiais. Isso foi lá em 2003 ainda. Aí em 2012 eu abri a minha própria empresa. Certo. E como que funciona essa abordagem comparativa? Então, lá eu só comparava o português com o inglês. Mas aí eu fui me aprofundando, estudando várias abordagens aí, percebendo como é que o aluno aprendia. E vi que a minha abordagem, essa criação, era muito mais simplificada para o aluno. E aí eu fui estudando o latim, vendo como é que as línguas a partir do latim se formaram, e cheguei à conclusão que eu poderia estender isso também para as línguas italiana, francesa, espanhola. E peguei o mesmo material, né? Então hoje nós temos a mesma coleção, vou mostrar aqui. Nós temos a mesma coleção para todas as línguas. Certo. Eu trouxe 2 livros aqui, né? Esse aqui é de espanhol, o livro 1, mas nós temos toda a coleção. Esse aqui é o livro de português para estrangeiro, mas também temos toda a coleção, assim como da língua inglesa também. Nós pensamos também, então, que teria que ter o processo inverso, fazer o português para estrangeiros. Então, um grande diferencial da MEF Idiomas hoje é português para estrangeiro, que também não há esse material
assim, no Brasil, que possa ensinar português rapidamente para imigrantes. Então, nós fazemos essa mesma abordagem de comparação de língua de maneira inversa. Então, quem sabe espanhol, a gente dá aula em espanhol ensinando português. Quem sabe inglês, aprende português. Quem sabe italiano, e assim vai, né? No futuro, eu pretendo também cruzar língua com língua. Quem sabe italiano vai ter mais facilidade para aprender inglês e vice-versa, e assim cruzar todas as línguas dentro dessa abordagem. Mas voltando um pouquinho, você me perguntou como é que funciona essa abordagem. Antes de iniciar o nosso curso, o aluno passa por eu chamo de alfabetização. São algumas horas de aula que estão no nosso site. O aluno recebe um login, ele faz essas horas antes de iniciar o curso. Certo. Então, ali ele vai ver as estruturas da língua que ele vai aprender, se é inglês, se é espanhol, se é francês, se é italiano. Como é que funciona a estrutura para formar uma frase, o que é igual à língua nativa dele, né? E o que é diferente. Então, se tem conjugação verbal, se não tem, como é que funciona a questão da concordância nominal, concordância verbal, todas essas coisas. O vocabulário, como que funciona a transferência de palavras, né? Porque as línguas derivadas do latim, elas têm o mesmo prefixo, sufixo, radical. Então, o aluno transfere já, ele começa o curso com um vocabulário que ele nem imagina que ele tinha, né? Então, a gente forma as famílias das palavras e ele vai falar o que ele nunca ouviu. Né? Então, depois entra a questão do método. Então, depois que ele passou por essa abordagem, essas primeiras aulas, ele vai para os livros e aí ele tem o curso específico, então, da língua, né? Então, ele aprende as principais bases do idioma inicialmente e depois se aprofunda mais. Isso. Na verdade, o curso é para ele colocar essa teoria inicial em prática. Então, na verdade, o nosso aluno, ele começa o curso sabendo o que as pessoas que terminam outros cursos às vezes não sabem. Porque ele sabe o mecanismo da língua, como que funciona a língua. E ele já tem um vocabulário enorme, que é o similar à língua portuguesa, ou a língua qualquer que ele vai aprender, né? Se ele fala inglês e ele vai aprender português, então ele vai transferir. E nós tivemos casos incríveis, assim, de pessoas que falavam francês, que aprenderam o português através do inglês, né? Porque a gente não tinha ainda o material de francês pronto. Tivemos pessoas que falavam italiano e que passaram a aprender português, então, através, né, das aulas, assim, transferindo todo o vocabulário. Temos inúmeros casos. A MEF tem alunos no exterior também, que aprendem português, né? E vários clientes importantes, né, que nós já tivemos, por exemplo, diretor da Netflix no Brasil, diretor do Google Maps no Brasil, né, o Kevin, que depois foi embora. Tivemos, assim, várias pessoas que puderam usufruir até hoje de toda essa comparação, dessa abordagem. Eu imagino que as principais vantagens são a rapidez com que o aluno consegue aprender um idioma estrangeiro e talvez a profundidade com a qual ele aprende, justamente o que a professora falou, que às vezes aprendem coisas que o ensino tradicional não passa, né? Sim, quando o aluno faz essa transferência, ele fica independente. Então, porque sempre o que me angustiava era ver aqueles alunos que repetiam sempre as mesmas estruturas, as frases feitas, e que só conseguiam falar o que o cursinho tinha colocado ali de conteúdo no livro, né? O nosso aluno é um aluno independente, então a partir do momento que ele tem o seu próprio vocabulário e que ele sabe montar a frase "the book's on the table", por exemplo, em inglês, ele passa a formar as frases do jeito que ele quiser, ele não precisa depender de ter ouvido aquela frase, né? Então, assim, eu sempre comparo que é uma criança, quem tem filho sabe que às vezes a mãe fala assim, mas da onde que fulana tirou isso, como que ele tá falando isso, né, de quem que ele ouviu? Ele nunca ouviu de ninguém, ele é nativo, ele é falante,
E o falante constrói a sua própria forma de se comunicar. Certo. Então, os nossos alunos têm muito disso. Após esse momento inicial, eles já começam no livro desenvolvendo a sua própria fala, falando o que quiser no momento oportuno. Numa situação comunicativa, o falante tem que ser independente. Então, os nossos alunos conseguem uma fluência de uma forma mais rápida por causa dessa liberdade que ele tem desde o princípio. Certo. E como que foi o processo de desenvolvimento do material didático? Bom, comecei com inglês primeiro, então o inglês de adulto, que começou lá ainda em 2003. E lá no ano de 2016, então, já tinha apostilas. Não era um material diagramado e passado pela gráfica como hoje, eram apostilas provisórias. Sim. Mas, assim, vários professores foram se interessando para trabalhar com a minha abordagem, com o método, com o material. Então, eu pensei que tenho que profissionalizar isso. Então, de 2016 a 2018, ficamos nesse processo de construção do material. A partir de 2018, eu pensei, né? Olha, já tem muita gente usando, vou ter que registrar essa abordagem, né? A abordagem nós temos também num livro separado, registrada, né? Devidamente registrada, porque é uma abordagem, né? Então, temos também essa abordagem num livro para todas as línguas, aqui é português e italiano, que eu trouxe como exemplo. E nós, então, pensamos, vamos registrar tudo isso e vamos transformar a MEF numa franqueadora de ensino de idiomas. E a partir daí, então, 2019, a MEF se transformou numa franqueadora e passou a disponibilizar esse material para os franqueados. Hoje vocês são sediados em Erechim, no Rio Grande do Sul, né? Isso. E vocês têm franqueados em outros estados? Eu tenho uma franqueada em São Paulo e os outros 11 franqueados são no Rio Grande do Sul. E as aulas são tanto presenciais quanto online? Sim. Tanto presenciais quanto online, é a mesma aula. As nossas salas são assim, sempre aluno olhando para aluno, todos os alunos olham né, para os colegas e para o professor. Então, a gente tem uma televisão para projetar, nós temos o livro tanto físico como virtual. Então, a gente não viu diferença de colocar a aula virtual no mesmo esquema da aula presencial, porque é a mesma coisa você está aí na frente de um computador me vendo, ou você está aqui na minha frente tendo a aula. Então, nós resolvemos, né, oferecer também aulas online, ao vivo, com professores ao vivo, e são essas aulas que nós podemos oferecer para o mundo todo. Então, um franqueado não é limitado ao seu território geográfico. Né? Ele está em todo o mundo, se ele quiser. Sim. Então, imagino que a pandemia não prejudicou as aulas. Não, nós já estávamos com tudo, né, na internet. Então, quando chegou a pandemia, de repente, assim, eu lembro que era uma terça-feira e no Rio Grande do Sul todas as coisas fecharam. Então, a gente ficou num lockdown, assim, abre e fecha. Mas nós falamos para os nossos alunos, olha, a partir de amanhã você não vai poder vir para a escola, estamos proibidos de abrir, mas tem aí a nossa sala virtual. E com isso, nossos franqueados mantiveram as suas aulas normais, enquanto muitas outras franqueadoras demoraram meses, tem umas que até hoje não se adaptaram, estão usando o mesmo material de antigamente, fazendo aulas, né? Nós já estávamos com todo o nosso material acessível para os alunos aí nas redes e graças a isso não perdemos alunos durante a pandemia. Pelo contrário, ganhamos muito alunos de outras escolas tradicionais que não estavam oferecendo as aulas para os alunos. Então, a gente pôde fazer esse serviço aí muito bem feito. E quais são os alunos que vocês atendem hoje? Há um público assim, mais jovem ou mais de empresários ou, enfim? Olha, o nosso público é bem variado. Então, nós temos, assim, desde crianças bem pequenas. A MEF oferece idiomas a partir dos 6 meses. Dos 6 meses aos 3 anos, nós não adotamos livro.
Dos 3 aos 5 anos, nós temos um material todo especial, cheio de adesivos e que usa fantoches com personagens brasileiros. São 2 personagens brasileiros, um menino e uma menina, que aparecem em todas as línguas. Para criança, nós já temos todas as línguas desenvolvidas, então francês, italiano, espanhol, português, para estrangeiros e inglês. Dos 6 aos 12 anos, nós temos também, são 6 personagens, eles são brasileiros também, nós temos aqui, são 3 pares de irmãos, são 2 brancos, 2 negros e 2 índios, então a criança aprende a inclusão de uma maneira simplificada, não falamos em inclusão, mas ela vai se identificando, né? Sim. E nós temos também, então, toda a coleção para as crianças. Quando chega aos 12 anos, o nosso aluno entra nessa abordagem de comparação de línguas, ele vai para o curso adolescente. E não temos o curso adolescente e adulto, nós temos o curso, né, com abordagem, então, de comparação de línguas. Quando chega no livro 3, tanto os alunos adolescentes quanto os adultos vão para o mesmo livro, que é o livro que começa a conversação avançada. Certo. Mas, respondendo a tua pergunta, para qual idade, é engraçado, né? Porque a criança aprende super rápido, elas se deliciam com as nossas aulas, porque todas as aulas têm uma atividade prática. Nós não temos prova, não temos tema de casa, porque tudo que o aluno faz é usável. Então, ele usa na sala de aula. Cada unidade só vai terminar se o aluno desenvolveu a habilidade de comunicar o objetivo daquela unidade. Certo. Então, assim, primeira unidade é o aluno se apresentando. Só vamos passar para a unidade da família se o aluno se comunica, né? Se apresenta, se sabe falar tudo sobre si. Seu nome, sua idade, todas as coisas, né? Sobre si. Então, como não há provas, em cada unidade é feito esse teste. Os alunos têm que ir lá na frente, se apresentar, se o objetivo é apresentação. Se é falar sobre a família, vão levar um álbum, vão lá na frente, apresentar a família. E assim todas as aulas. Vai aprender vocabulário de piquenique, vai fazer um piquenique. Vai aprender vocabulário de playground, vai para o playground brincar e ver os brinquedos. Então, é assim que funciona. E para os adultos também. Os adultos também não têm prova. Então, eles aprendem aquilo que é básico. Se é a viagem, eles vão fazer esse livro 1, que é para viajar, para se comunicar, então, no aeroporto, no hotel, no supermercado, no restaurante, aonde eles forem, ir ao médico, ir ao dentista. Então, eles vão ter todas as práticas que ele precisa para viajar ou morar no exterior. Certo, e o melhor, ele vai saber o que está falando e não repetindo frases feitas. Justamente, ele vai saber se comunicar em cada situação de uma maneira espontânea, sem precisar assim pensar, e agora o que eu falo aqui, qual era a frase mesmo que eu tinha aprendido, né? Eu imagino que foi desafiador desenvolver um conteúdo específico para crianças. Foi, mas foi muito rápido também, porque eu tenho uma filha de 9 anos, então eu acompanhei o crescimento dela. E o material MEF para criança segue o desenvolvimento cognitivo. Então, se na escola a criança está aprendendo o alfabeto, ela vai aprender o alfabeto na MEF de uma maneira significativa. Vai soletrar, que o objetivo de aprender o alfabeto é justamente para soletrar o dia que você precisa viajar. Soletrar o nome, por exemplo, né? Então, ele foi feito especialmente para isso, né? Para o desenvolvimento cognitivo da criança. E a criança aprende as coisas na hora certa. Então, não há um conteúdo inútil. Em cada livro, há um objetivo e nós trabalhamos em cima desse objetivo. Para aprender números, ela já vai aprender a fazer conta. Não vai aprender 1, 2, 3, né? Falar aqui no inglês. Até o 10 decorado. Mas ela vai aprender 2 plus 2, 4. Certo, vai interiorizar melhor isso. As cores também, é só no momento em que ela está com uma maturidade para distinguir, né? É red, é green, é verde. Certo. Então, é bem assim que funciona.
A gente tem visto com a digitalização crescente e a explosão de cursos online de várias áreas, que muitos públicos que antes talvez não fizessem ou não se encorajassem a fazer cursos, estão fazendo agora, como a terceira idade. Existe algum tipo de interesse da terceira idade nos cursos da MEF? Inclusive, nós lançamos agora, e está fazendo bastante sucesso, um programa específico para 60 a mais. Bacana. São aquelas pessoas que estão em casa com dinheiro, tempo, e que não tem uma coisa agradável para fazer. Então, essas pessoas podem sair, socializar, viajar, né? E também, ao mesmo tempo, prevenir doenças como Alzheimer, porque aprender uma segunda língua, há inúmeros estudos que provam que previne doenças, né, do envelhecimento mental e coisa assim. Então, nós temos, inclusive, o que nos chamou a atenção nessa campanha, como nós fornecemos aulas online. Teve gente de outros estados, de outros lugares que, né, 60 a mais e que quiseram fazer aula online. Foi uma surpresa, porque nós imaginamos assim, vão querer presencial, tem dificuldade de lidar com as redes, né? Não, nada disso. Estão muito mais ativos do que nós pensamos e é um mercado inexplorado, né? Não é só na questão de línguas, mas, né, essas pessoas não têm um atendimento em várias áreas, né? Não há uma loja de roupa para a terceira idade, enfim. Sim. Então, a gente viu aí um público bem interessante. E na nossa região, como é Rio Grande do Sul, tem muita gente que fala italiano, gosta da língua. Então, assim, a procura por italiano também é grande. Nós lançamos agora o material de italiano para adulto. E as pessoas, quanto mais idade, elas mais internalizaram a língua portuguesa. Então, fazer essa abordagem de comparação de línguas é muito simples, porque ela já tem todo um vocabulário que às vezes o jovem não tem, né? Então, ela transfere e aprende de uma forma divertida, bem interessante, né? Nós começamos agora em julho e nós temos já várias turmas, então, né, andando. E é da mesma forma, faz abordagem, depois entra no livro e a gente pretende no futuro também levar para viagens, fazer, né? Nós já temos assim convênio com a agência de viagem lá há tempo, que nós já levamos alunos, então agora pretendemos também levar a terceira idade a viajar e fazer excursões e etc. Ótimo. Além da incorporação desse público, como que está o momento atual da MEF? A MEF cresceu tanto que nós resolvemos fazer um rebranding. Então, quando nasceu, MEF Learning. Agora, passamos a ser MEF Idiomas, porque agora são 5 idiomas oferecidos. E é justamente por isso que eu também estou aqui hoje, para fazer esse anúncio, né, de uma forma nacional e falar, né, sobre a MEF, que agora, então nós temos 5 idiomas para crianças, adolescentes, adultos, dentro dessa abordagem especial, né, porque eu não falei ainda, mas MEF significa Métodos Emília Fantinel. Então nós temos o método de crianças pequenas, de crianças, de pré-adolescente, de adolescente, de adulto, e é isso que eu estou aqui, né, para falar desse momento atual, que é esse rebranding. Sim. Além disso, no momento, a MEF está com outros 3 projetos, né? Um desses é esse aqui, de inglês, espanhol, italiano, francês, português para estrangeiro, para terceira idade. O outro é parceria com escolas regulares de ensino, para oferecer escolas multilingües, porque com uma carga horária de 4 períodos hoje que as escolas oferecem cursos de inglês só, nós podemos oferecer 4 idiomas, espanhol, italiano, francês, inglês, na carga horária, com certificado da MEF, como se a criança fosse nossa aluna. Então, nossos franqueados podem vender, né, essa parceria com escolas de ensino regulares. Já tivemos parceria com a Escola Marista, com prefeituras, né? E a Prefeitura de Jacutinga, por exemplo, Jacutinga do Sul, que é um município lá do Rio Grande do Sul,
ela está ofertando o curso de italiano dentro da sua grade curricular para todos os alunos da rede municipal, de 1º ao 5º ano, usando professora MEF, usando todo o material. Então, nós damos toda a assistência, né, para o profissional. Nós temos todo o material virtual e também físico para todos os professores. Temos áudios, temos vídeos e temos o manual. As aulas vêm todas prontas. Então, nós damos toda essa assessoria para a escola que contrata a MEF. Então, esse é o 2º projeto. E nós temos também o 3º, que vai ser o lançamento dos nossos livros para escolas MEF, mas também para escolas de ensino regular. Porque você sabe, né, Sérgio, aquela coisa. Para você aprender um idioma, você tem que ler. Sim. Que é lendo que você vai assimilar as estruturas gramaticais, você vai melhorar o seu vocabulário. E o que se observa hoje? As escolas oferecem um ensino bilíngue, uma imersão em inglês, geralmente. Não oferecem as outras línguas, é no inglês, mas não dão um livro para a criança ler. Então, não tem uma biblioteca. A criança leva para casa os livros de língua portuguesa, mas não leva para casa um livro de inglês, um livro de espanhol, né? Então, nós estamos agora com esse projeto que vai ser lançado em janeiro, que é oferecermos livros de historinhas para crianças a partir dos 3 anos até adolescentes, para que eles possam, então, aprender uma outra língua através da leitura também. Então, ótimo, vai ser o mesmo livro em todas as línguas. Assim como nós temos o mesmo livro, com as mesmas lições, os mesmos personagens para todas as línguas, tanto para crianças, adolescentes e adultos, esses livros de leitura também vão ser iguais em todas as línguas. Que ótimo. Abordando os diferentes assuntos, né, que são de interesse infantil. E há planos de vocês incorporarem outros idiomas no método? Sim, a abordagem não é possível. Já fiz um estudo com o polonês, que é comum na nossa região, o alemão. Como não são línguas derivadas do latim, a abordagem de comparação não funcionaria. Certo. Mas os nossos livros e o nosso método pode ser para o ensino de qualquer língua. Então, podemos usar aí para ensinar russo, para ensinar alemão, polonês. Não teria um problema nenhum de adaptar o método e o material para todas as línguas do mundo. Só não poderia ser para a abordagem. Certo. Só a abordagem não poderia ser feita. E agora, para o ano que vem, vocês pretendem continuar com o plano de expansão em franquias? Isso. Até agora não expandi a nível nacional, porque estava justamente na construção de tudo isso, né? De todo esse material. E agora sim, então nós temos planos de expandir. São 3 tipos de franquia que a MEF oferece. É a escola de idiomas, é coworking e a home-based. Então, vou falar um pouquinho sobre cada tipo de franquia que nós oferecemos. A escola de idiomas oferece para o franqueado várias vantagens. Então, o franqueado, além de ter todo o assessoramento para treinar professores, né, e todo o assessoramento que uma franquia precisa ter, que é de treinamento, de toda a instalação, toda a estrutura, todo o treinamento para contratar pessoas, todas as coisas, ainda nós temos de vantagem para esse franqueado que ele pode vender franquias. Então, ele é um franqueado, mas ele pode vender para outras pessoas, escolas, coworking ou home-based. Também ele pode fazer parceria com escolas de ensino regular para oferecer esse ensino que eu falei antes lá dentro da escola. Tá? E também temos a possibilidade dele vender esses nossos livros, que nós vamos disponibilizar, então, para os franqueados também venderem para as escolas da sua cidade ou da região, né? Certo. Como eu te falei, não há um limite territorial para o franqueado, né? Então, assim,
ele pode fazer vendas online, né? Você é um franqueado em Manaus, mas você pode vender os livros para uma escola do Amapá. Não tem problema nenhum, né? E também o nosso franqueado coworking é para aquele professor que quer dar a sua aula, quer ter a sua escola, mas que quer dividir as despesas com alguém. Então, ele pode convidar professores de outros idiomas, vender a franquia home-based, e esses professores home-based podem trabalhar dentro de um coworking MEF, e ele pode também vender outras franquias, também um material para escolas de ensino regular, e também o material extra, né, que são os livros. É importante salientar que tanto a escola quanto o coworking, eles existem para colocar nas cidades pequenas também. Tá. Porque as grandes franqueadoras, elas têm um número limitado de habitantes para que você possa abrir uma franquia. Na MEF, nós temos um mínimo de habitantes, que é a partir de 3.000 habitantes, você já pode abrir uma escola MEF. E você, numa cidade como São Paulo, pode ter várias escolas MEF num bairro, né? Então, um franqueado pode ser multifranqueado. Certo. Então, essa é uma vantagem bem importante. A franquia home-based é para aquele professor que quer trabalhar de casa, quer faturar bastante, com tempo livre, né, para a sua vida. Por quê? Um dos objetivos, quando eu criei a MEF como empresa, foi oferecer satisfação para o aluno, através de cursos interessantes, dinâmicos e rápidos, mas também satisfação para o professor. Que o professor não precisasse preparar sua aula e nem chegar em casa com um monte de provas e exercícios para corrigir. Prepara a prova, prepara a aula, prepara um monte de coisa e não tem vida. Então, na MEF, nós trabalhamos assim. O professor tem uma liberdade geográfica também. Ele pode estar na praia, dando sua aula online. Né? Nós temos um background, assim, específico para que ele dê as suas aulas de onde estiver, coloca na sala virtual. E ele pode montar turmas online ou presenciais e ganhar muito dinheiro. Quando eu falo assim que um professor home-based pode ganhar até 30 mil por mês, as pessoas pensam, meu Deus, como? Ora, se ele pegar uma empresa, uma grande multinacional, que trouxe aí vários empresários, né, vários CEOs aí para trabalhar no Brasil, que precisam aprender português, por exemplo, muito rápido. Se ele montar umas turmas nessa empresa aí, VIPs, chega, né? Sim. Ele vai lá, trabalha 1 hora em cada turma por semana e deu. Pode optar, trabalha de manhã, ou trabalha à tarde, ou trabalha à noite. E aí é muito interessante também para quem tem filhos, né, que quer fazer o seu horário, né, para acompanhar a vida da família. Então, é bem interessante também a franquia home-based, e ela também oferece vantagens, que o professor home-based também pode fazer parcerias com escolas regulares para oferecer, né, as aulas MEF, qualquer tipo de franquia, tanto escola quanto coworking ou escola home-based, pode fazer essas parcerias e vai ficar responsável pela parceria. Porém, o contrato, todos os trâmites legais, o treinamento fica a cargo da MEF franqueadora. Então, é uma tranquilidade também. Ele faz essa ligação entre a MEF e a escola, faz visitas frequentes para ver se está tudo funcionando bem, assiste a aulas, mas a responsabilidade é da franqueadora. Ok. Para finalizar, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Nós estamos com um novo site, que é www.mefidiomas.com.br. Lá temos o WhatsApp, é só clicar e entrar em contato com a nossa franqueadora. Sempre vai ter alguém para atender. Agendamos uma reunião, pode ser presencial e virtual, e passamos todas as informações,
sempre tem todo um procedimento, assim como somos franqueadora, temos todo um processo para seguir. Primeiro fazemos a apresentação, se o candidato está interessado, então recebe uma COF, que é uma circular de oferta da franquia, vai ver direitinho como a franquia funciona, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, para depois encaminhar, então, todo o processo de achar um lugar para se estabelecer. Nós damos toda a assessoria, projeto arquitetônico e todas as coisas também. Além disso, nós estamos também fazendo essa campanha, né? Nós vamos ter leads também que a pessoa vai receber, pode clicar e receber outras informações. Perfeito. Professora Emília, muito obrigado por compartilhar a sua história hoje conosco. Obrigada a você. Foi muito legal estar aqui podendo dividir contigo e com todos esse novo momento da empresa. Fiquei agradecida pela sua atenção, também pelo seu tempo e obrigada. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.